Remember. Eu vou adiantando que eu tinha prometido que esse seria o final do volume 2. Que eu bati com meu óculos no meu tripé, não estranho o barulho. Mas tem muitas páginas aqui. E eu tenho um exame amanhã cedíssimo. E pra quem não sabe, eu tô gravando isso a 1h da manhã. Então pode ser que eu não termine ele hoje. Vamos ver como vai fluir a leitura. E se inscrevam, ajuda demais. Aqui onde a gente parou foi o professor do Nick dizendo pra ele correr, senão ele vai se atrasar pra quarta aula. Então ele pede desculpa e a gente vê ele escrevendo alguma coisa no livro. E aqui de relance a gente consegue ler os melhores alunos do primeiro ano. E é o George Henderson, o Aled, que a gente já conhece, Ismail Leftley, não sei quem é, e Charlie Spring. E a gente recebeu a informação que isso ocorreu 2 semanas e meia após os eventos no boliche. Aqui a gente descobre que o Nick tá fazendo uma tarefa de matemática que eu realmente não lembro como faz, eu não era muito bom em matemática. E aí a gente vê que ele e o Charlie se encontram nos corredores. E ele pergunta se o Charlie não tinha espanhol. E o Charlie diz que tinha, mas a orquestra vai fazer um concerto com o Higgs e pediram pra tocar bateria no ensaio. E o Nick diz que achou muito legal. E aí o Charlie pergunta pro Nick o que ele tá fazendo. E pergunta se ele esqueceu a tarefa de matemática de novo. E o Nick diz que ia fazer ontem à noite. Mas ele acabou ficando em casa, beijando o Charlie. E aí ele não fez a tarefa de matemática. E aí eles riem. E aí o Nick diz que tá empacado em uma questão. E o Charlie diz que ele só precisa resolver cada termo individualmente. E aí o Nick pergunta: como você consegue ser melhor em matemática que eu? Você está no primeiro ano. E aí o Charlie ri. Lembrando que o Nick é do segundo ano, então ele tá 1 ano na frente do Charlie. E aqui a gente consegue ver uma menina olhando na direção deles com um clarinete na mão, que a gente vai descobrir quem é logo mais. E aqui vira a página e a gente descobre que é a Tara, uma personagem que eu gosto muito. E aqui a gente volta pro Nick e pro Charlie. Aí o Charlie diz: acho que só sou muito inteligente. E o Nick concorda. E aí chamam o Charlie pra tocar bateria. E aí o Charlie diz: até depois. E aí chamam ele pra ele ir mais rápido. E ele diz: sim, estou indo. Então a gente vê que alguém chama o Nick. Ele se vira e vê que é a Tara. Ele se vira e vê que é a Tara, que já tava observando eles já tinha um tempo. E aí ele pergunta se ela também tá na orquestra do Higgs. E ela diz que sim. E diz que não é muito boa, mas ela toca música de filmes, então é bem divertido. Ela pergunta se ele e o Charlie estão bem próximos, né? Meio que já afirmando ao mesmo tempo. E eles olham pra ele tocando bateria na orquestra. E aí a gente vê que a professora diz: a gente precisa de uma batida de rock 4x4, tá? E ele diz: beleza. E aí a gente volta pro Nick e pra Tara. E ele concorda com ela, dizendo sim, sim, que eles estão bem próximos. E aí ele se lembra que a Tara disse pra ele lá na festa
muito receoso, dizendo: na verdade é que a gente a gente meio que tá saindo. E a Tara fica muito chocada, segurando o clarinetinho dela. E aí ela pergunta muito animada: sério? E aí o Nick fala: tipo, não é nada oficial, mas sim. E aí ele continua: e por favor, não conta pra ninguém. E aí a Tara diz pra ele não se preocupar, que ela não vai contar. E pergunta: vocês estão guardando segredo? E aí o Nick diz que sim. E olha pro Charlie batendo bateria. Inclusive tá lindíssimo essa arte dele. E aí ele ri, envergonhado, e comenta com a Tara que ela é a primeira a saber. E ela diz: dá um alívio dividir isso com alguém, né? E ele concorda e diz que dá mesmo. E aí a Tara comenta sobre ela e a Darcy, dizendo: lembro quando eu e minha namorada contamos pros nossos amigos. Alguns ficaram surpresos, mas outros ficaram tipo: a gente já sabia há séculos. Acho que a gente não disfarçava muito bem, diz ela. E aí mostra uma cena que eu amo muito na série, que é a Darcy chegando do nada e tocando o trompete no ouvido dela e ela tomando um susto. Na série da Netflix essa cena é incrível. E aí a Tara se assusta muito e a Darcy ri. E aí a Darcy fala: te peguei. E aí a gente vê um coraçãozinho. E aí a Tara agarra o rosto dela e fala: meu Deus, eu te odeio. E aí, numa cena super bem desenhada, nossa, como a Darcy tá muito bem desenhada, ela fala: então esse é o Nick, perguntando pra Tara. E aí o Nick dá oi. E aí a Tara apresenta ela, dizendo: essa é a Darcy Olson, minha namorada. E aí a Darcy se pergunta se o Nick sabe. E o Nick diz: então eu tenho um. E receoso de dizer namorado, ele fala: estou saindo com o Charlie Spring. E aí aponta pro Charlie. E elas veem ele tocando bateria. E ele fica sem entender nada, que tá sendo encarado por 3 pessoas. E aí a Darcy grita muito alto: quê? Encontramos mais um, diz ela. E aí a Tara fala: shh, não pode contar pra ninguém. E aí ela diz pro Nick: ela não vai contar pra ninguém. E aí o Nick, muito receoso, fala: ah, tá. E aí a gente vê que tem alguém chamando o Nick. E aí a gente vê que é o bosta do Harry. Aqui. E aí ele diz: uma garota em cada braço, mandou bem, parça. E o grupinho de amigos dele começa a rir. E aí a Tara pergunta: por que os héteros são assim? E então a Darcy continua na conversa: então, Nick, ninguém sabe de você. E aí o Nick diz: acho que não, só o Charlie e vocês duas. E a Darcy pergunta de novo: você quer se assumir? E eu tenho que dizer, gente, eu odeio essa palavra porque parece que ele tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Então eu não sou muito fã. Mas a gente vê o Nick dizendo: acho que ainda não me entende direito. Tipo, não estou 100% seguro de como me identifico. E aí a Darcy fala: tudo bem, a Tara não sabia que era lésbica até a gente se beijar umas 6 vezes. Como eu amo a Darcy. E aí a Tara fica sem graça e fala: Nick, não se sinta pressionado a se assumir pra ninguém. Antes de estar pronto. Os boatos se espalham muito rápido. Nos nossos colégios, principalmente. Pode ser difícil lidar com isso pra você.
ainda não, que não tem certeza sobre si mesmo. E aí elas voltam a olhar pro Charlie. E aí o Nick fala, tem razão. E a gente vê que tem gente chamando a Tara e a Darcy. E aí a Darcy diz, é melhor a gente ir. E a Tara diz, nos vemos outra hora, manda mensagem. E a Darcy diz, a gente podia sair de casal ou algo assim. E aí o Nick dá tchau. E percebe que tá muito atrasado pra aula. A gente vê então um caderno com algumas coisas escritas. Mas na distância que eu tô eu não consigo ler. Então eu vou ficar devendo. A gente vê um celular e um gráfico. E depois a gente vê que na verdade é o Nick e o Charlie fazendo algumas tarefas, sentados no chão de casa. E o Charlie pergunta, se escondendo atrás do livro, você tá me encarando? E aí o Nick diz, você é fofo. Eles são muito boiolinha, né? Como é que pode? Aí o Charlie diz pra ele se concentrar e o Nick começa a rir. E eles encostam os dedos. E aí o Nick começa, ei, então, te contei que vi a Tara no ensaio aquele dia. E o Charlie, meio inseguro, diz, ah, é? E aí o Nick diz, sabia que ela é lésbica? E o Charlie diz, quê? E aí o Nick diz, e ela tem uma namorada? E o Charlie diz, nossa, eu vivia com ciúme dela porque achava que vocês podiam, sabe, ficar ou alguma coisa assim. E aí o Nick abraça ele e diz, tá, isso é muito fofo, todo rosado. Uma cena super bem desenhada também. E o Charlie diz, para, tô com vergonha. E o Nick diz, enfim, eu contei pra ela. Contei que a gente tá junto. E o Charlie fica, quê? E o Nick complementa, contei que a gente tá saindo. E o Charlie pergunta se foi de boa pra ele. E disse que ficou um pouco mal por não ter perguntado pro Charlie antes. E o Charlie fica muito realizado. E fica, ai meu Deus, que incrível. E aí eles se abraçam e riem. E obviamente se beijam, como em quase todas as cenas que eles estão juntos. E uma cena super bem desenhadinha deles também. E o Nick pergunta, então tudo bem eu ter contado pra ela? E o Charlie, super feliz disso, você contou pra alguém? Você saiu do armário pra alguém? E aí o Nick diz, saí. E eles se beijam mais e mais. E aí o Charlie diz, ficar com você me parece um sonho. E eles se beijam mais e mais no chão do quarto. E mais beijos no chão do quarto. E aí o Nick diz, ah, desculpa se exagerei. E aí o Charlie diz, não, você só me pegou de surpresa. E aí o Nick diz, tá. E eles continuam se beijando mais e mais. Até que o ícone Tori entra no quarto e vê eles. E aí o Charlie diz, Tori, não te ouvi chegar. E aí ele pergunta o que foi, levantando do chão e indo conversar com ela. E a Tori diz que comprou aquelas canetas que o Charlie queria. E aí ele diz, ah, valeu. E ela fica meio esquisita, espiando. E ele pergunta, quê? E ela diz, arrasou, e sai. E aí ele fecha a porta e diz, pronto, ela já foi. E aí o Charlie olha e o Nick tá meio encabulado no chão. E o Nick diz, desculpa, acho que ainda entro em pânico quando alguém fica sabendo sobre a gente. E aí o Charlie diz, ei, tá tudo bem, ela jamais contaria pra alguém sem falar comigo antes. Nick, não precisa sentir mal por isso. Não estou esperando que você se assuma pra todo mundo de uma vez.
precisa de um corte. E aí a gente vê que o Charlie fala: então, quer mesmo que eu vá com você no próximo sábado? E o Nick diz que sim. E aí o Nick diz que é justo porque o Charlie chamou ele pra sair com os amigos. Então o Nick deveria chamar o Charlie pra sair com os amigos dele também. E aí o Charlie diz que acha que os amigos do Nick não gostam dele. E o Nick diz: ei, não, não, não. E ele disse que é só o Harry. E ele é um babaca e nem vai estar lá. E o Charlie diz: beleza, te vejo na segunda. E o Nick diz: sim. Então eles se beijam pela 1000ª vez. E aí o Nick vai embora acenando e dizendo: me escreve depois. E o Charlie diz: tá bem. Então a Tori aparece de fundo e diz: ei, Charles. Nossa, como você aparece assim do nada? Diz o Charlie. E aí ela diz que é a magia de irmã mais velha. E pergunta se eles estão ficando. E o Charlie diz que sim. E diz que é segredo. E diz que o Nick tá se resolvendo. E que ele não contou pra ninguém ainda, nem pra mãe dele. E aí ela diz que ela não é idiota e que não vai contar pra ninguém. Aí ela diz que tá feliz pelo Charlie. E diz que faz séculos que eles se gostam. E aí ele diz: para, muito envergonhado. E ela continua: aliás, tem certeza que quer sair com os amigos dele? Já vi aqueles meninos em festas, eles não são eles não são como os seus amigos. E o Charlie diz que vai ficar bem e a Tori fica preocupada. E aí a gente vê aqui as folhinhas. E a gente já descobre que é sábado e que eles estão indo pro cinema. E o pai do Charlie diz que busca ele às 10 e larga ele lá. E o Charlie pergunta: que foi? E vê que o pai dele tá muito preocupado. Então ele diz: se algum desses meninos falar ou fizer qualquer coisa maldosa, me liga, tá? E aí o Charlie diz que o Nick vai estar lá e que ele vai ficar bem. E o pai do Charlie continua preocupado. Aí a gente vê que eles se encontram e o Nick dá oi. Inclusive ele tá muito bem desenhado aqui. E o Charlie dá oi. E aí o Charlie repara no cabelo dele. E o Nick diz que tá bem curto e perguntou se ficou feio. E o Charlie diz: sim, tá péssimo, sendo bem irônico. E o Nick diz: ah, é, até parece que você curtiu, que eu sei. E o Charlie diz: para. E então o Nick pergunta se ele tá nervoso. E o Charlie diz: ah, é, então seus amigos. E o Nick pergunta se eles são meio assustadores. E o Charlie diz: sim. E o Charlie diz: sei lá, eles devem achar que eu sou um nerd gay, o que é verdade. Aí o Nick diz: bom, você meio que é um nerd gay. Concordamos nisso. E aí o Charlie diz: cala a boca, topzera do rugby. E eles riem. E o Nick diz: não se preocupa, vou cuidar de você. E o Charlie diz: tá. E aí o Nick diz: além disso, o Harry não vai estar aqui enquanto eles veem o Harry lá na frente. Inclusive esse amigo do Nick tá igual a LED de costas. Eu acho que talvez, enfim, eu sei que é o design meio genérico, mas tá igual a LED de costas. Então eles se surpreendem. E aí o Harry diz: ele trouxe o menino. E o Nick diz: Charlie. E aí o Charlie diz: não vou ficar com medo de alguém como ele. Então eles chegam e cumprimentam a roda. E o Nick pergunta: vocês já conhecem o Charlie, né? E ele dá oi. E aí a gente vê o Christian e o Sai, que dão oi pro Charlie. E aí perguntam se tá tudo bem com ele. E esses são os únicos amigos legais do Nick, na verdade. E aí
o Nick percebe que eles estão indo. E o Nick pergunta: ah, esqueci de perguntar, você curte filmes de terror? E o Charlie ama filmes de terror. Aí o Nick diz que ele tem bastante medo e pede desculpa se ele acabar gritando no ouvido do Charlie. E aí o Charlie diz: bom, se precisar segurar a minha mão, estarei do seu lado. E aí o Harry aparece no meio deles. E eles já desbandam a conversa. E aí o Nick diz: vamos comprar pipoca. E o Charlie diz que não tá com muita fome e diz pra pegar pro Nick. E aí a gente vê o Nick tocando no braço dele, dizendo: sério, Char, você tá bem? Eu juro que não sabia que ele vinha. Nem teria falado pra gente vir se soubesse. E aí o Charlie fica meio sem graça que o Nick chamou ele de um apelidinho. E aí ele fala: ah, nossa, foi sem querer. Ai meu Deus, fala de novo, diz o Charlie. E aí o Nick diz não. E aí eles ficam de galinhagem dizendo: fala não. E aí o Charlie diz que gostou e que é fofo. E o Nick diz que nunca mais vai chamar ele assim. E aqui nessa cena com uma moto de fundo, não sei se vocês vão escutar. É, a moto tá chegando mais perto. Bom, enfim, a gente vê que nessa cena eles já estão no filme. E aparentemente é um filme bem assustador. E eles realmente se dão as mãos. E aí o Charlie tira a mão e diz desculpa. E aí eles ficam de mãos mais perto, mas ainda assim afastadas. Então eles encostam os mindinhos. E aí o Charlie diz que ele é bobo. E aí o Nick diz: deu muito medo. E aí o Charlie diz: pra você, talvez. E o Nick continua: você super pulou na hora dos sustos. E o Charlie diz que não pulou. Isso tudo quando eles já estavam saindo do filme. E aí o intrometido chato do Harry pula e diz: e aí, Charlie Spring? E pergunta como é ser gay. E aí o Charlie diz: é normal, eu acho. E o Harry diz: você não parece tão gay na real. Tipo, sua voz é meio gay, mas só. Você gosta de musicais. E aí o Nick diz: Harry, vaza daqui, por favor. E aí o Harry continua pentelhando e pergunta que tipo de cara você curte, hein? E o Charlie diz: sei lá. E aí o Harry continua pentelhando o que acha do Zayn Malik. Ele é bem sexy. E aí o Charlie diz: pode ser. E o Nick furioso diz: Harry, puta merda. E então o Harry pergunta: e o Nick, você acha ele gato? E o Nick fica muito nervoso. E o Charlie diz: não faz o meu tipo. E aí o Harry diz: até parece, você é super afim dele. E o Charlie diz que não. E o Harry continua pentelhando, dizendo que é assim. E aí o Harry então se desboca um pouco e diz: você é louco pra sentar naquela rola. Então o Nick agarra ele e empurra e leva o Charlie pra fora. E aí o pai do Charlie chega e ele diz que tem que ir. E aí o Nick queria dar uma conversada antes. E encosta no Charlie e diz: ei, espera. E aí ele diz: nossa, me desculpa, não. Harry estava sendo um imbecil e os outros não foram nada simpáticos com você. A gente deveria ter ido embora, diz o Nick. E o Charlie diz que tá tudo bem. E tudo bem, Nick, de verdade, já estou acostumado. E o Nick fica se sentindo muito mal. E então ele diz: ei, não tá tudo bem. Você sempre releva tudo o que faço, porque você é o cara mais atencioso e fofo incrível do mundo. Mas
você faça mais isso. Então o Charlie diz Nick. E então uma buzina interrompe eles quando eles estavam meio que prestes a se beijar. E aí ele diz que precisa mesmo ir. E eles se olham, quase se beijam. E aí no fim o Charlie só diz: te mando mensagem depois. E o Nick diz: tá. Então o Nick, muito puto, volta pro grupo de amigos. E aí encara o Harry e diz: fala aí, qual é o problema de vocês com o Charlie? E um dos amigos aleatórios, figurantes, que não importa, diz: ah, ele não combina muito com a gente. E outro diz: não dá pra você trazer um menino gay e achar que a gente vai gostar dele. E aí o Nick pergunta e afirma ao mesmo tempo: então o problema é ele ser gay? E aí o Harry diz: para, Nick, ninguém aqui é homofóbico. Ah, tá, né? E aí o Nick começa a gritar: cala essa boca, porra. Você deixou ele muito desconfortável com suas perguntas sobre ser gay. E aí o Harry diz: ah, nossa, alguém tem que aprender a levar as coisas numa boa. E aí o Nick diz: mas aquilo não foi de boa. Você só aproveitou a chance de fazer alguém se sentir uma merda, como sempre. E aí o Harry diz: tenho certeza que ele aguenta, ele já deve estar acostumado. E aí o Nick se lembra dele dizendo que tá realmente acostumado. E aí o Harry dá um empurrão no Nick dizendo: ah, você tá ficando putinho, no estilo de provocação. E aí o Harry diz: você fica o tempo todo protegendo ele, porque ele não passa de um viadinho. E aí quando ele diz isso, o Nick dá um socão na cara do Harry. Então a cena meio que corta depois dos socos, da troca de soco. E a gente vê que o Nick já tava no carro com a mãe dele e a Nelly no colo. E a gente vê que o Nick também tomou um soco. E a mãe dele pergunta se o Nick vai contar pra ela o que aconteceu. E aí o Nick diz que não tem muito o que contar. E ela fala: Nick, por favor, filho. E aí ele começa a contar que Harry tava falando umas coisas maldosas sobre o Charlie. E ele diz: faz séculos que ele é escroto com o Charlie, eu só perdi a cabeça. Eu tô tão bravo comigo mesmo por só perceber agora como os meus amigos são horríveis. E a mãe dele tenta confortar ele dizendo: ah, filho, você sabe que quer brigar, que brigar não é a solução. E ele diz: eu sei, mas ele tava sendo muito cuzão. E aí ela diz: Nicholas. E ele pede desculpa. E aí a mãe continua: Charlie é um amigo muito especial, né? E o Nick fica sem graça. E a mãe dele olha pra ele com aquela cara. E ele fica... Ele é assim, com a carinha segurando a cachorra e olhando pro lado. E aí a gente vê o Charlie em casa deitado na cama. E a gente vê que são 11h46 da noite. E o Nick pergunta se ele tá acordado. E aí a gente vê que o Charlie tá deitado. E aí ele diz que tá sempre acordado. E o Nick diz: desculpa por hoje, meus amigos são todos babacas. E o Charlie diz: não, desculpa, eu não deveria ter aceitado ir. E aí o Nick diz: ei, você não pode falar a palavra com D, que é a palavra desculpa. E aí a gente vê que o Nick tá digitando pra ele. E ele diz que não quer mais ser amigo daqueles caras. E diz, tipo, eu achava que se mostrasse pra eles como você é fofo e legal, eles iam parar de ser idiotas, mas não deu certo. E aí o Charlie pergunta: fofo, legal? Com ponto de interrogação. Como se eles não tivessem falado isso 588 vezes nesses últimos 2 volumes. E aí o Nick diz: bom, você é. E aí o Charlie diz: não quero que você largue seus amigos por minha causa. E o Nick diz: ah, já larguei mesmo. Todo mundo que te trata mal está largado pra sempre. E aí o Charlie diz: sai e Christian do rugby são legais. E o Otis às vezes, mas sim, acho que os outros não me curtem muito.
eles continuam mandando mensagens. E o Nick diz, pra ser sincero, acho que não tenho muitos amigos de verdade. Não tenho nenhum amigo muito próximo além de você, sinto muito mesmo. E aí o Charlie diz, acho que meus amigos querem te adotar. E o Nick fica muito emocionado e diz, ai meu Deus, então eles gostaram de mim. Porque são todos tão legais, eu quero muito sair mais com eles. E aí o Charlie diz, claro que eles gostaram de você, Nick. Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo inteiro. Bem coisa que alguém de 15 anos diria. E aí o Nick diz, olha, muito obrigado, mas acho que esse título já é seu. E o Charlie diz, shh, assim você me deixa sem graça. E o Nick manda um emojizinho de beijo. E eles continuam digitando e conversando. E a gente vê o Nick escovando os dentes e sentado na cama. E o Charlie deitado. E eles digitam, digitam e digitam. Aí, quando eles digitam, digitam e digitam mais. E aí a gente vê o Nick digitando. Então preciso te contar uma coisa meio ruim que aconteceu depois que você foi embora. Eu e o Harry brigamos e no fim o Nick apaga tudo. E diz, está de pé amanhã, porque eu meio que tenho uma ideia. Quer ter um date de verdade. E aí o Charlie diz, ai meu Deus, me chamando formalmente pra sair me parece um pouco mais sofisticado do que só se beijar no quarto. Mas sim, claro. E o Nick dá um sorrisinho. E aí o Charlie pergunta o que eles vão fazer. E o Nick diz que é surpresa. E ele diz, beleza, tô tão ansioso. Nick, eu gosto muito de você. Você é a minha pessoa favorita. E aí o Nick diz, você é a minha pessoa favorita. Charlie, você dormiu? E a gente vê o Charlie dormindo agarrado no ursinho, com a conversa deles aberta. E aí a gente vê uma mensagem do Nick que o Charlie não visualizou, dizendo, vou dormir também, mas só queria que você soubesse que você é incrível e que eu vou te beijar muito amanhã. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque tá passando uma quantidade incontável de carros aqui na rua e esse vídeo vai ficar todo picotado na edição. E eu vou continuar ele na semana que vem. Então, infelizmente, esse não será o final do volume 2. Ele vai ser postado como parte 3. Então é isso. Se inscrevam,